Bora lá? Bora lá, porque o assunto de hoje que eu trouxe para vocês é um dos mais especiais da minha trajetória, um dos mais especiais que eu mais gosto de abordar, porque faz parte da minha história, de quem eu sou, e eu tenho muita propriedade para falar sobre isso, porque eu sinto na pele todos os dias, eu me cuido a respeito disso e eu estudo profundamente para entender o meu funcionamento e o funcionamento de todos os meus clientes frente à obesidade. Então vamos lá, porque hoje o assunto sim é obesidade e eu quero trazer para vocês, quero contar para vocês um pouco da minha história, contar para vocês, inclusive, como que eu transformei um corpo obeso de mais de 120 quilos num corpo magro, mas não apenas magro, hoje extremamente saudável. E já venho reforçar que não foi milagre, não foi mágica, mas é um trabalho diário, um trabalho de educação, de muita terapia, de muito entendimento, para poder lidar com uma coisinha chamada compulsão alimentar. E diferente do que muitas pessoas que falam sobre isso, né, acabam gritando, verbalizando, ai Patrícia, a obesidade tem cura, a compulsão alimentar tem cura? Não, não tem, não existe cura. O que existe é tratamento diário. O que existe é comprometimento, o que existe é conviver com essa doença, porque sim, é uma doença que atinge mais de 650 milhões de pessoas. Então, vale muito o nosso olhar sobre isso e independente de todo o papo que eu ouvi a minha vida toda, que eu tinha que me amar como eu era, que eu tinha que me valorizar como eu era, sendo gorda, magra, alta, baixa, verde, azul e etc. Quando nós entramos no assunto obesidade, isso é extremamente delicado e difícil para muitas pessoas e para mim foi. Então, se você é um obeso, é uma obesa que lida bem com isso, olha, receba de verdade os meus parabéns, porque isso foi completamente diferente da minha história e da minha trajetória. Lembrando que, independente de você se amar, estando obeso ou obesa, não tem como a gente romantizar a doença chamada obesidade. E isso é algo muito sério, isso mata e não dá para a gente colocar isso como sendo algo leve e sutil e não, porque está tudo bem ser obeso, não está. Não tem como valorizar uma doença que ceifa vidas, que tira a qualidade de vida e que deprime e muito o ser humano. Meu nome é Patrícia Varo, eu sou terapeuta há mais de 15 anos. Hoje sou mentora de terapeutas holísticos e grande parte dos meus atendimentos, cursos, eles têm ali um viés, vamos dizer assim, não é nem viés, mas é um caminho muito voltado para a prosperidade, para o sucesso, e eu gosto muito de abordar todos os assuntos que se relacionam com isso. E obesidade, é claro que é um dos assuntos que se relacionam muito com prosperidade e abundância de vida. Eu estou com 46 anos e mais que 90% da minha vida eu fui obesa. E em vários graus de obesidade, tá? Enquanto criança era uma gordinha bonita, um pouco acima do peso, adolescente extremamente obesa. Já na fase adulta, entrando ali por volta dos 18, 19 anos, eu conheci o caminho dos medicamentos para emagrecer e isso de verdade foi algo que me destruiu muito nesse período, porque emagrecer à base de anfetaminas e outros remédios destrói a sua condição psíquica, a sua condição emocional e de fato não resolve a obesidade, porque a partir do momento que você para de tomar o remédio, engorda-se o dobro, o triplo, e foi o que aconteceu comigo ao longo de tantos anos. Então, a briga com a balança, ela sempre existiu.
Teve momentos na minha vida em que eu me aceitava um pouco melhor, mas por dentro eu olhava para a questão da obesidade com muita dor, eu olhava para tudo isso sem conseguir entender ou até mesmo perceber a raiz do problema da obesidade e me dispor de fato a entrar em tratamento, me tratar em relação a isso. Eu sempre busquei aquelas dietas milagrosas, dieta da sopa, dieta da lua, dieta da proteína, dieta do que vocês imaginarem. Às vezes eu conseguia seguir por pouco tempo, depois voltava a engordar tudo de novo. A mesma coisa com os medicamentos, porque eram extremamente ilusórios. Só que depois que eu engravidei do meu filho e eu tive meu filho, ali sim a obesidade começou a me incomodar muito. Porque começou a entrar num grau ali extremamente severo e a atrapalhar a minha qualidade de vida. Andar, sentar, subir escada, fazer qualquer tipo de atividade, tudo isso era muito mais cansativo e fora isso havia a questão emocional e psíquica de eu me olhar no espelho e não gostar daquilo que eu estava vendo. De eu me olhar no espelho e o tempo todo me imaginar magra, me imaginar usando roupas que eu gostaria e isso se tornando uma grande frustração, uma grande dor e quanto mais eu queria ter um corpo magro, mais eu comia nessa ansiedade de substituir algo que nem eu entendia que fazia falta na minha vida, ou por que eu tinha aquela necessidade tão grande de comer absolutamente tudo que aparecesse na minha frente. E é algo tão delicado isso, porque conscientemente você sabe o seu comportamento, você sabe o que você precisa fazer para emagrecer, porque emagrecimento nada mais é do que cálculo matemático, você precisa gastar mais calorias do que ingerir, mas a grande questão era eu, Patrícia, conseguir me controlar. Frente àquilo que eu mais gostava, McDonald's, doce, salgadinho, todas as tranqueiras que eu me entupia e comia, simplesmente para tentar tapar o grande buraco, o grande vazio que existia dentro de mim. Isso perdurou durante toda a minha história, a minha trajetória, em todos os empregos que eu tive, desde vendedora, jornalista, tudo aquilo que eu exerci, professora, a minha vida toda. Mas quando eu encontrei o meu caminho nas terapias holísticas, isso começou a ficar cada vez mais severo porque eu pregava algo que de fato eu não conseguia transmitir e ser. Então, até que ponto pregar o holismo, pregar a saúde, a harmonia em tudo, ter uma vida próspera, brigava com o fato de eu ser uma terapeuta obesa, de eu estar levando uma informação para as pessoas que de fato eu não conseguia praticar. E isso era uma contradição muito grande dentro de mim. Eu sempre me perguntava, meu Deus, mas eu vou atender tal pessoa? Tudo bem que era um assunto que não tinha nada, absolutamente nada a ver com obesidade, mas eu estava ali sempre trabalhando o bem-estar, trabalhando a prosperidade em todos os sentidos, o equilíbrio, e eu não me sentia dessa forma. E toda a minha mudança, ela começou bem antes de eu fazer a cirurgia bariátrica, porque eu fiz em 2018 a cirurgia, mas muito antes eu, em processo terapêutico, comecei a me preparar para isso e de fato entender o que era a obesidade. O que era essa compulsão alimentar que eu tenho, e eu tenho até hoje. É uma compulsão que ela vamos dizer assim, realocada em diversos setores da minha vida, mas se eu não prestar atenção, ela mora aqui dentro de mim e durante muitos momentos, quando eu passo por ansiedade, por dores e etc., a grande vontade que eu tenho é de abrir a geladeira e comer absolutamente tudo que tem ali. Então, é uma atenção diária, é o controle diário, a busca pelo equilíbrio e por praticar aquilo que eu sempre coloco para todos os meus clientes e para todos os meus alunos. E o fato curioso é que todo o meu tratamento ele começou muito antes da cirurgia, quando eu fui buscar ajuda psicológica para entender a obesidade.
não só nas terapias holísticas, mas entender o lado emocional, de fato fazer terapia e minimamente conseguir lidar com toda aquela angústia, com toda aquela ansiedade que eu sentia e eu não conseguia nem nominar muitas vezes todo aquele sentimento muito doloroso que havia dentro de mim. E o processo terapêutico ele foi e ele continua sendo fundamental na minha vida. Não existe controle da obesidade, não existe cirurgia bariátrica que resolva a obesidade sem olhar para o todo. Porque a cirurgia, ela não cura a obesidade. A cirurgia, ela faz com que você perca peso de uma forma forçosa. Eu precisei disso como um grande estímulo, mas o pós, que se mantém até hoje, vem de todo o trabalho terapêutico, vem de todo o autoconhecimento, que ele é constante, que ele é diário, vem de encontro ao trabalho, que inclusive eu faço com todos os meus clientes, com todos os meus alunos. E muitos me perguntam assim, Paty, mas a bariátrica resolveu? Não, não resolveu. A bariátrica deu o start, porque se bariátrica resolvesse obesidade, mais de 70% dos operados não teriam um reganho de peso. E por que tem o reganho de peso mesmo sendo bariátrico? Porque não resolveu, não olha para o cerne da questão, para o cerne da compulsão alimentar. E a partir do momento que eu comecei a entender e a tratar a minha relação com a comida, que no meu caso tinha muito a ver com a nutrição, com o amor de mãe, com tudo aquilo que eu tentava todo o tempo receber, enfiar dentro de mim aquele amor que foi insuficiente, que eu fui descobrir isso em processo terapêutico. Enquanto eu não fiz isso, eu não tive uma mudança significativa. Eu não consegui ter o comprometimento de me manter magra, de me cuidar, de fazer atividades físicas e de fato me tornar uma profissional muito mais próspera do que quando eu era obesa. Paty, então você está falando que você não era próspera quando você era gordinha. Não, eu era. Eu já era uma terapeuta de grande sucesso, sabendo exatamente o que eu fazia, levando transformação para a vida de muitas pessoas, mas a obesidade sempre foi uma pedra muito grande no meu caminho. Algo que eu carregava com muita dor por me olhar e muitas vezes não me reconhecer, não gostar do que eu estava vendo, querer algo diferente para mim. Eu queria acompanhar o crescimento do meu filho com qualidade e não ter algum problema de saúde muito grave que me levaria embora antes do tempo, e eu caminhava a passos largos para isso. Tanto que em 2017, quando eu optei por fazer a bariátrica, que foi feita em 2018, eu tinha sofrido um ataque cardíaco. Eu tinha tido ali naquele momento um problema devido à obesidade. E a hora que eu estava ali na UTI, depois de ter infartado, eu disse assim, chega, acabou. Daqui para frente eu vou buscar ajuda de verdade, eu vou me cuidar e eu vou reverter essa história. E isso eu consigo todos os dias, chegando até aqui no dia de hoje. E o que eu quero trazer para vocês de verdade é essa importância da gente descobrir a causa da obesidade, que existe sim uma causa que é comum à trajetória, à história de todos os obesos, mas você tem algo particular que é seu, que faz com que você tenha esse caminho da compulsão alimentar de uma forma tão dolorida, tão complicada, enquanto você não olhar para isso de fato. Fica muito difícil, mas muito difícil mesmo manter-se num corpo saudável. Eu comia o tempo todo a minha mãe. Eu engolia na comida o amor que eu não tive dela. Eu, a todo momento, queria preencher um vazio existencial muito grande com a comida. A todo momento eu queria, inconscientemente, me proteger. Sentir a proteção que eu não tive durante a infância. Me proteger de outras pessoas, de outras situações que me causassem dor, sofrimento. Então, a gordura ela foi uma grande barreira física contra a dor, contra o sofrimento, contra quem eu era, inclusive na essência. Tudo aquilo que eu trazia dentro de mim. E só a partir do momento que eu entendi isso e que eu estive disposta
a excluir essa barreira para poder lidar melhor com outras pessoas, com outros sentimentos, lidar melhor com quem eu de fato sou, na essência, o meu lado sombra, o meu lado luz, só a partir do momento que eu comecei a vivenciar isso de verdade que eu tive e tenho resultados muito positivos frente à compulsão. E o que eu quero trazer para você que sofre com isso, para você que é terapeuta, é: busque sempre a ajuda na totalidade. O emagrecimento ele só funciona a partir do momento em que existe todo um acompanhamento ali de nutricionista, de terapeuta, de terapias holísticas que vão olhar assim para o lado energético, o lado espiritual da obesidade, porque ele existe. Só a partir do momento em que você se conscientizar que você é uma pessoa doente e que você precisa de ajuda de vários lados. Porque enquanto eu não fiz isso, eu tentava resolver do meu jeito. E eu só me afundei cada vez mais. E a terapeuta que antes era gordinha, que já tinha sucesso, hoje tem muito mais. Porque hoje eu lido com a compulsão alimentar todos os dias, mas de uma forma consciente. Aquele momento que me dá vontade de comer, eu consigo parar e pensar: opa, é fome que você está sentindo ou é outra coisa? E dessa forma eu converso comigo de um jeito completamente diferente. Hoje eu tenho a clareza e a consciência de que é uma doença que sim, vai estar comigo até o resto da minha vida, mas tem controle, tem ajuda e principalmente eu não estou só. E para você que sofre com isso, para você que tem clientes, é muito importante essa rede de apoio, é muito importante todo esse conhecimento voltado para a obesidade para que seja um tratamento de sucesso. Passados 2018, 19, 20, 21, 5 anos da minha cirurgia, eu nunca tive reganho, né? Hoje, muito pelo contrário, eu tenho uma vida muito voltada para a prática esportiva, para musculação, para corrida, que foi ali também que eu encontrei um caminho maravilhoso de lidar com a minha ansiedade. Né? Então, hoje, a qualidade de vida, hoje, todos os lados sendo abordados, me traz uma condição muito diferente de lidar com a compulsão. E eu desejo de verdade que você busque ajuda por todos os lados, que você entenda o que é que você tanto come na sua vida, que você entenda o que é que você está preenchendo através da comida. E dessa forma você vai conseguir, um dia de cada vez, olhar para a obesidade de uma forma diferente e se olhar com muito mais amor, com muito mais aceitação. Eu fui uma obesa que não conseguia admirar, que não conseguia me amar num corpo gordo. E hoje, todos os dias, quando eu me olho no espelho, existe um brilho, existe uma gratidão, existe uma valorização da mulher que eu sou, por ter chegado até aqui, pela minha história, pela minha trajetória e por todos os dias eu superar a obesidade aqui, ó, na minha cabeça, nas minhas emoções, na minha energia, porque a obesidade ela não mora no corpo. Ela mora na nossa mente, ela mora nas nossas emoções, ela mora naquilo que nos faz falta. E eu deixo aqui aberto o convite a você que sofre com essa dor, o convite a você que tem clientes, busque especializações nisso, busque entender de verdade a sua relação com a comida. O que é que você tanto come? O que é que você tanto sente falta? Qual é o vazio que você preenche a todo momento com a alimentação?